Boa noite. No programa desta quinta-feira, o nosso entrevistado é o jornalista Saulo Vale. Vamos falar sobre as eleições 2026 no RN. E mais, estreia hoje a temporada 2026 do programa Conversa de Alpendre, com os pré-candidatos ao governo do estado. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha a partir aqui de Mossoró, mas em todo o Oeste, Alto Oeste, Natal, região metropolitana, Vale do Açu, você no Seridó, você que nos acompanha na internet, YouTube, tcmplay.tv.br. Muito obrigado pela audiência. Hoje aqui conosco um programa especial com Saulo Vale, do blog Saulo Vale. Você que certamente já segue ele lá no Instagram, já acompanha as notícias no blog do Saulo Vale. Hoje Saulo vem aqui presencialmente falar sobre eleições 2026. É o que ele gosta de falar, viu? Sobre política, sobre eleições, sobre partidos, a conjuntura aqui política do Rio Grande do Norte. Já já a gente começa aqui a nossa conversa com o Saulo Vale. Por falar em conversa, a TCM estreia neste mês de janeiro uma nova edição do programa Conversa de Alpendre, que já é conhecido por promover debates e entrevistas com nomes de destaques da política estadual. Em ano eleitoral, o programa ganha ainda mais relevância e nós vamos conversar com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Hoje, 8h15 da noite, começa o Conversa de Alpendre 2026 e o Pedro Ítalo fez uma reportagem sobre o assunto. Acompanhe. O Conversa de Alpendre está de volta à programação da TCM, trazendo entrevistas com personalidades importantes da política do Rio Grande do Norte. O programa se consolida como um espaço de diálogo de temas que impactam no cenário político. Em 2026, ano eleitoral, a atração ganha ainda mais peso editorial. Os pré-candidatos ao governo do estado são os grandes destaques desta nova temporada, que promete discutir propostas, projetos e os principais desafios do Rio Grande do Norte. Quando chega janeiro, a gente já entra no clima, não apenas do início do ano, mas de um ano eleitoral. 2026 é um ano que a gente vai escolher presidente da República, governo do estado, senadores, deputado estadual, federal, enfim. A gente já inicia o ano com nossa cobertura das eleições 2026. E o Conversa de Alpendre é este programa vitrine que vai mostrar de forma leve, de forma até mesmo descontraída, estes nomes, os principais que vão disputar o governo do estado do Rio Grande do Norte neste ano de 2026. Então o Conversa de Alpendre chega para trazer uma versão, uma visão diferente destes principais pré-candidatos. Então é um programa bem bom de assistir, um programa leve, tranquilo, que vai sim falar sobre a vida pessoal, que vai trazer alguns aspectos ali que você talvez não conheça, do pré-candidato, mas também a gente vai falar sobre gestão e sobre política partidária eleitoral. Então vai ser muito bom o Conversa de Alpendre. O programa vai ao ar nas quintas-feiras de janeiro. No dia 8, a conversa é com Alisson Bezerra. Já no dia 15, é a vez de Cadu Xavier. Enquanto no dia 22, o bate-papo acontece com Rogério Marinho. E para finalizar essa temporada, no dia 29, convidados analisam todos os cenários para este ano de eleições. O momento é considerado estratégico para o eleitor que busca informações e quer acompanhar de perto o posicionamento dos nomes que pretendem disputar o comando do Executivo Estadual nas próximas eleições. Neste ano, o Conversa de Alpendre passa a integrar o projeto Eleições TCM, trabalho que aquece o termômetro da política local. Ele integra já o início da nossa cobertura das eleições de 2026. Então não é apenas no dia da eleição, não é apenas ali durante os 45 dias em que os candidatos vão pedir voto, que o nosso trabalho de cobertura das eleições vai se limitar. Pelo contrário, já começa agora em janeiro, então você começa a entender ali a mente, o pensamento do pré-candidato, e aí a gente vai
com o passar dos meses, trazendo muito mais informações da nossa cobertura eleitoral 2026. Além de Vonúvio Praxedes, o programa conta com a apresentação da jornalista Natália Rebouças. Profissionais que já possuem afinidade com o tema político e experiência na condução de conversas diretas e esclarecedoras. Natália chega para esta apresentação já com toda a sua bagagem de experiência aqui na direção de reportagem da TCM, chega trazendo um olhar, né, de muita experiência para conduzir esta nossa conversa com estes pré-candidatos e também no nosso programa de análises, né, ao final. Então, Natália realmente vai ser um ponto ali de também muita expectativa, né, positiva sobre este Conversa de Alpendre temporada 2026. Eu fico até envergonhado, né, dando entrevista assim, mas é realmente para mostrar para você que nos acompanha que o programa está muito bom. Daqui a pouco, 8h15 da noite, a gente tem Conversa de Alpendre 2026 com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. E Alisson Bezerra, hein? Ele vai dizer que é candidato já de cara assim? Daqui a pouquinho você vai saber o que ele vai dizer sobre eleições 2026. Só para você ter mais um pouquinho sobre como é que vai ser o programa, no próximo bloco eu trago imagens, tá bom? Mais imagens aí do Conversa de Alpendre, tá bom? Bem, vamos iniciar aqui a nossa entrevista com o Saulo Vale, jornalista. Saulo, antes de a gente falar sobre eleições, diz aqui pra gente como é que tá o Saulo Vale, porque Saulo estava na Rádio Rural, né? E fez uma despedida no finalzinho do ano passado, né? Da rádio que faz parte da Diocese aqui de Mossoró. E como é que está Saulo Vale hoje, né? Está com o blog, explica pra gente onde é que está o Saulo Vale profissionalmente. Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao cenário político. Boa noite, Vonúvio, boa noite aos telespectadores, a quem nos acompanha, também pela internet, o programa é transmitido por lá, ou qualquer outra plataforma. Isso mesmo, depois de quase 9 anos, né, eu estava na Rádio Rural de Mossoró, e daí eu me despedi, no finalzinho agora de 2025, dessa emissora que eu tanto amo. Pedi o meu desligamento, conversei com os padres, diretores, pedi o meu desligamento numa das decisões que eu diria que foi uma das mais difíceis mesmo da minha vida. Foi uma decisão dolorosa, mas necessária. Tanto é que quando eu fui pedir mesmo, eu chorei, eu me emocionei com aquele momento. Era uma decisão que eu já vinha pensando e nesse desligamento, de achar necessário, acho que é um tempo para tudo na nossa vida. A gente tem que saber o tempo de entrar, o tempo de sair, o tempo de cada coisa, o tempo de permanecer. E aí já há um tempo eu estava pensando nisso. E agora eu me dedico muito ao blog Saulo Vale. E é uma dedicação continuada, organizada, planejada. Eu tenho hora para acordar, hora para dormir. Eu tenho uma meta de matérias para colocar, que é uma meta diária. Então é uma organização mesmo feita. Também com algumas participações em rádio, de análises políticas, umas rádios de Natal, da capital. E assim a gente vai levando. A vida jornalística ela não para, ela é quase que um sacerdócio, né? É verdade. Está acima da gente. A gente já acorda, já dorme pensando naquela matéria, anotando aquela notinha que rende ali no blog. Então é algo que eu realmente amo e que eu continuarei me dedicando, que é o jornalismo e é o jornalismo político. E esse jornalismo político que é cada vez mais consumido nas redes sociais, né, Saulo? O seu Instagram, né, o Instagram do blog Saulo Vale, ele é muito visualizado e lá também tem as análises, tem toda essa cobertura política, né? Isso mesmo, o Instagram é uma grande janela hoje para nós que somos jornalistas, para os portais de notícias como um todo, para as TVs, para as rádios, né? Não só o Instagram, como as demais redes sociais. As pessoas gostam de se informar. Inicialmente, o Instagram era visto somente como uma rede social de imagens, de dia a dia, né? Só de dia a dia, da vida pessoal. Depois ela foi se tornando ali muito consumida também por conta da notícia. As pessoas começaram a gostar de ver notícia também no Instagram e foram passando a consumir imagens, vídeos, áudios às vezes, né, ali também pelo Instagram. Então o Instagram virou uma plataforma importantíssima que a gente não pode deixar de usar. Cada vez mais a presença no digital é especialmente importante, porque o público já demonstra que quer saber de notícia, que quer saber o que está acontecendo, e as redes sociais são hoje um canal, um dos mais importantes
canais de pulverização das notícias. O blog Saulo Valles já virou a chave para a cobertura das eleições de 2026. E a classe política também, Saulo, virou o ano, já estamos neste ano eleitoral. A classe política também já está com o pé no chão, já visualizando outubro, já depois de um ano intenso de pré-campanha, que foi 2025. Você acha que essa chave está virada para 2026, para a classe política? Está viradíssima, Vonúvio. Apesar das indefinições que a gente ainda vê, isso é natural que haja essas indefinições nesse período ainda do calendário eleitoral, mas eu diria que a chave está viradíssima. A classe política no Brasil como um todo, ela faz uma eleição pensando na próxima eleição. Ou seja, de 2024 ela também já foi costurando e visando também 2026. Se der certo aqui, a gente vai para esse lado. Se não der certo aqui, a gente joga para esse. Então, os grupos políticos, eles vão toda hora calculando e planejando. E 2026, outubro, já está bem aí. Antes de outubro, há prazos que a legislação eleitoral impõe e que a gente, esses prazos, já vai vendo aí as definições mesmo sendo tomadas, os prazos se afunilando. Tem um prazo que é muito importante, que é o iniciozinho de abril, por exemplo, só para dar aqui um exemplo ao telespectador, que é quando as pessoas, um governador que quer se candidatar a outro cargo eletivo, um prefeito que quer ser candidato a outro cargo eletivo, precisa renunciar, se desincompatibilizar do cargo até esse prazo para ser candidato. Então, esse prazo é extremamente importante para nós jornalistas, para a classe política, para o eleitor, a eleitora como um todo, para a gente ter aí uma movimentação mais nítida do que vai vir das eleições de 2026. Hoje, no Conversa de Alpendre, a gente vai aprofundar, a nossa conversa sobre eleições de 2026 com o prefeito Alisson Bezerra. E aí, o prefeito vai renunciar ao cargo? Vai haver essa desincompatibilização para poder concorrer ao Executivo Estadual? Saulo vai comentar sobre isso daqui a pouco, mas hoje, no Conversa de Alpendre, assim que finalizar aqui o cenário político, o cenário político acaba de 8h10, quando for 8h15, já começa e você vai ver esse programa. Olha só como ele está bonito, mostrando as paisagens de belas praias aqui do litoral do Rio Grande do Norte. Hoje com o prefeito Alisson Bezerra, eu estarei ao lado dela, Natália Rebouças, que apresenta comigo esse programa que é muito bom de se assistir, viu? Um programa leve. A gente fala sobre política de uma forma descontraída, que fala sobre gestão, sobre família, sobre a política partidária eleitoral, a articulação, a composição. E aí, a nossa condução aí do cenário do Conversa de Alpendre, antes, aqui no cenário político, a gente mostrando essas imagens aí para você. Conto com sua audiência, viu, pessoal? Hoje, o prefeito Alisson Bezerra, a gente vai ter também ali já... Vamos voltar lá, apareceu lá o Cadu Xavier, Cadu, que é o pré-candidato a governo pelo PT, É o pré-candidato governista da ala liderada por Fátima Bezerra. E no terceiro programa, a gente conversa com o pré-candidato do PL ao governo do Estado, que é o senador Rogério Marinho. E no quarto e último programa, a gente analisa a política com Márcio Costa, que ele conhece muito bem a política do interior potiguar, e com o sociólogo Tiago Medeiros, que conhece muito bem a política a partir lá da capital, Natal, região metropolitana. Então, Tibau é um dos cenários do nosso Conversa de Alpendre, a partir das 8h15 da noite. Programa muito bom de se assistir, viu? Ah, Vonúvio, mas eu não estarei em casa na hora do programa, como é que eu faço? Já está o link lá no YouTube, viu? Pode compartilhar. Lá o link está lá, esperando às 8h15 para poder já haver o lançamento deste conteúdo, tá bom? Então, 8h15 da noite, você acompanha as multiplataformas da TCM, mais este programa que faz parte da nossa cobertura das eleições 2026. O ano está só começando, Saulo Vale. A gente falava sobre essa perspectiva, sobre essas renúncias, sobre desincompatibilização de cargos e tal. O prefeito Alisson Bezerra vai falar sobre este assunto, mas o que é que você tem ouvido? O que é que você tem apurado sobre essas renúncias, O prefeito Alisson Bezerra é uma dessas peças políticas, que poderá tomar essa medida. O vice-governador também. A governadora Fátima é outra, que poderá renunciar para poder concorrer ao Senado. Como é que você tem observado esses movimentos hoje de renúncias e
mudanças de cargos para disputar as eleições? Pois é, Vonúvio, a gente tem visto que em nível de município está muito claro, por exemplo, você começou aí falando, eu vou pegar do prefeito, né, que foi dada uma sinalização muito forte durante essa semana. O prefeito Alisson Bezerra iniciou a semana fazendo uma ampla reforma administrativa, mudanças bruscas de secretários. E aí, nessas mudanças todas, vieram um componente especial, eleições 2026, né? A gente viu, por exemplo, uma pulverização maior da imagem do vice-prefeito Marcos Medeiros, do PSD, a quem Alisson muito confia tanto que vai renunciar e passar a prefeitura para ele administrar por 3 anos. E aí a gente viu uma pulverização maior nessa imagem do Marcos Medeiros e viu justamente que ele teve uma opinião forte, né? Mostrando que ele teve aí opinião, que ele teve influência, que a palavra dele pesou na escolha de alguns desses secretários. Isso eu achei muito claro. E essa mudança no secretariado dá a tônica de uma transição de governo. Ainda que ele não diga que sim, nem que não, que vai ser candidato a governador, mas ficou muito claro que a transição de governo já começou e que a renúncia é perto. A governadora Fátima Bezerra tem dito que vai renunciar, né? Pelo menos até o final do ano passado, ela disse que vai renunciar, viu agora uma pedra no caminho e essa pedra é um aliado. O vice-governador Walter Alves não quer saber de assumir o governo do estado. Ela corre contra o tempo, tenta convencer, mas a questão aí está difícil. E o Walter Alves, se ele for candidato a deputado estadual, retornar à Assembleia Legislativa, sim, e a expectativa é de que isso venha acontecer, ele também teria que renunciar ao cargo de vice-governador e não assumir, por exemplo, o governo do estado do Rio Grande do Norte. Então, são 3 situações que vão se desenhando aí, vão se correndo contra o tempo e em breve a gente vai ver aí realmente a execução desse planejamento. Alguns mais maduros, outros ainda em formação. Sobre ainda a desincompatibilização, o próprio Cadu Xavier deverá se desincompatibilizar, né, da pasta da Fazenda, também, do qual é secretário, para poder concorrer ao governo do estado. Mas uma questão, Saulo, em meio a esse processo todo, vem aí uma decisão muito importante que precisa ser tomada pelo próprio Walter do seu rumo político, né? Porque ele vai ficar na ala governista, aliado do PT, essa querência aí toda está sob malhete, como a gente diz, está em Brasília, ou vai apoiar Alisson Bezerra, que lidera as pesquisas, que tem uma composição, né, que está ganhando musculatura a cada dia. O que pode pesar nessa decisão de Walter Alves? Até outubro, o que estava acertado era o quê? Fátima renunciaria, Walter assumiria o governo. Estava tudo certo, inclusive, claro, com a concordância do próprio Walter Alves. Isso aconteceria ali logo no início de abril, no finzinho do prazo eleitoral. O que é que modificou esse cenário? A gente viu que ali por volta de novembro, dezembro, Walter foi começando a dar sinais de distanciamento do grupo da governadora Fátima Bezerra. Já não cumpria mais as agendas junto com a governadora e abriu nos bastidores diálogo com membros da oposição ao governo Fátima Bezerra. Isso foi ficando cada vez mais claro, tanto é que os dois emitiram recentemente uma nota no finalzinho do ano passado e essa nota não deixou nenhuma definição a ser tomada, se a aliança vai continuar ou se vai romper. O que é que pesa nessa escolha de Walter Alves? A sobrevivência e o fortalecimento do próprio partido do qual ele preside em nível de Rio Grande do Norte, que é o maior partido do estado do Rio Grande do Norte. É um partido que tem, se eu não me engano, 45 prefeitos, um número de vice-prefeitos também muito grande, de vereadores, uma bancada importantíssima em nível de Assembleia Legislativa. Então, Walter calculou que, para mim, ser governador ali de abril a 31 de dezembro, um mandato tampão, pouco lembrado, ter pouca mobilidade, pegar um orçamento já todo engessado, que nem fui eu que fiz esse orçamento, pegar um estado numa situação financeira e fiscal dificílima, não sei nem se vou conseguir dar o feijão com arroz às pessoas, ou eu ir e tentar ver se há alguma outra aliança ali que possa fortalecer o meu MDB, os deputados que estão lá e até uma possível candidatura minha dele, no caso, de Walter Alves a deputado estadual. Então ele viu isso, ele viu e calculou, e está calculando ainda, a decisão não está tomada. Eles podem continuar juntos? Podem. Possa ser que haja um rompimento? Possa ser que haja um rompimento. Nenhum dos cenários aqui é impossível, mas que o interesse maior dele, e dá para entender, é um político experiente, né? Ele dialoga com os diferentes campos do governo e da oposição
muito bem, né? Ninguém fecha a porta para um diálogo com ele, já foi ali da oposição, já esteve com membros da oposição em outros palanques, já esteve e agora está com os membros do governismo, mas ele calcula ali o fortalecimento do próprio partido dele, uma nominata forte no MDB. No Conversa de Alpendre, o prefeito Alisson fala sobre os impactos, né, que deverá sentir com relação às críticas, com relação aos ataques mesmo, né? Ele vai virar, ele vai ser alvo, né, das pedras, né? Vai ser a vitrine ali, porque ele lidera as pesquisas. E porque tem, sim, essa força, tanto no interior como também na capital. E essa força de Alisson, ela vai ser provada agora, já no início da campanha, Saulo? Olha, eu acho que o prefeito vai começando aí essa pré-campanha, né? Bem posicionado nas pesquisas, as pesquisas mostram isso, ele está numericamente bem e tem de se manter-se até lá na dianteira, né? À frente nessas pesquisas. Evidentemente, ele é vitrine. Quem é vitrine, naturalmente, aqui em nível de município, foi assim na eleição municipal, né? Já se dava ali uma vantagem, as pesquisas mostravam que ele teria uma vantagem muito grande sobre os adversários. A gente viu junções que eram inimagináveis de adversários ali para as eleições de 2024, a Prefeitura de Mossoró, e ele foi alvo ali realmente de muitos ataques. Normalmente, naturalmente seria, se fosse eu, você, o candidato de oposição, faria o mesmo, mas agora ele também é vitrine. Evidentemente, quem é vitrine é mais alvos de ataques. Os ataques vão aumentar, evidentemente vão aumentar, naturalmente vão aumentar. E vão aumentar mesmo, porque isso faz parte da própria campanha eleitoral, da própria política. Uhum. Você acha que isso pode prejudicar as articulações ou quem está ali nesse trabalho, seja de partido, ou seja das nominatas, não está muito interessado nessa crítica vinda da oposição? Ou se a população pode, de alguma forma, os eleitores também fazer essa crítica? Você acha que isso pode interferir nesse trabalho agora de articulação? Eu digo isso porque tem agora essa proximidade possível com Walter Alves, mas outros partidos podem agregar também a quem está na frente, né? Você acha que isso prejudica ou não? Depende muito do que virá como crítica, né? Em 2024, quando o Alisson foi candidato à reeleição, o que é que os candidatos adversários focaram? Focaram em um amontoado de ações judiciais. Impetraram diversas ações judiciais, pedindo cassação, quebra de sigilo, cassação por cima de cassação. Então, foram ações judiciais aí à torta e à direita, né? Um amontoado mesmo de ações judiciais. Muitas delas, nenhuma delas, pelo menos as que pediram cassação, as demais também, não foram aceitas. Então, aquela foi uma alternativa, foi uma aposta que foi feita pelos candidatos adversários, os candidatos derrotados ali da oposição ao governo Alisson. Agora, a estratégia pode ser a crítica administrativa, pode ser as novas ações judiciais como essa, evidentemente. Então, se o peso que isso vai ter no pleito de 2026, na eleição geral, evidentemente isso não dá para ser medido agora, mas que pode ter algum peso. A classe política fica vendo cada tweet, cada crítica, cada vereador, não necessariamente, né? Eu não acho que há determinadas críticas, e até a maioria delas não pesam nessas articulações, não só a Alisson, mas há outras questões, como a questão da nominata. Isso tudo é muito mais, tem muito mais peso nesse tipo de conversação. A gente muitas vezes fica falando muito de candidatura a governo, candidatura a Senado, mas você tem partidos aí que estão muito mais preocupados, não querem nem saber de candidatura a presidente, a governador, a fazer junção para o Senado. Não é isso. O interesse é muito Câmara dos Deputados, Senado da República. Câmara dos Deputados, Senado da República. É muito mais do que... O que é mais importante, por exemplo, para o PT? Ter um governador ou ter um senador? Ter um senador. É mais importante para Lula, para o governo de Lula, por exemplo, do que ele ter um governador que é ou não alinhado a ele, né? E o que é mais importante para o PL? Ter um governador ou ter um senador da República? Uma bancada maior no Senado a partir das eleições de 2026, para que, caso Lula seja reeleito, o PL tenha uma bancada forte no Senado e faça tramitar ações de interesse do PL, como anistia, se ainda durar até lá, impeachment, impeachment de ministro do STF, etc.
é uma cadeira no Senado. Então, há um amontoado de partidos que, na verdade, está mais interessado na disputa proporcional, na disputa à Câmara dos Deputados e na disputa ao Senado da República, no que nas disputas a governo, por exemplo, e até a presidente da República. Nesta quinta-feira, a gente conversa com Saulo Vale, jornalista do blog do Saulo Vale. Você já segue Saulo Vale no Instagram, você já lê as notícias que ele publica lá no blog e você está acompanhando agora os comentários dele nessa nossa participação especial, nesta quinta-feira, 8 de janeiro, início do ano eleitoral e início também, a gente pode dizer assim, da nossa cobertura das eleições de 2026, porque hoje começa o Conversa de Alpendre, que é um produto nosso aqui da TCM, da nossa cobertura das eleições gerais. Então hoje, 8h15, assim que finalizar aqui, viu, Ranilson? Anote aí, viu? Assim que finalizar aqui, você já vai lá com o pessoal do Master, ver se está tudo ok. Está tudo ok aí, Master? O pessoal aí já está tudo ok já para dar o play para você assistir o Conversa de Alpendre, temporada 2026, hoje com o prefeito Alisson Bezerra, pré-candidato ao governo do estado. Próxima quinta-feira tem Cadu Xavier, que é o pré-candidato do PT, né? Pré-candidato governista. Na outra quinta-feira, Rogério Marinho, que é pré-candidato ao governo do estado pelo PL. E na última quinta-feira do mês, dia 29, a gente tem um Conversa de Alpendre Análises. Meu amigo, vai ser bom também, viu? Vou trazer aqui mensagens. Quem está mandando aqui? Já no aguardo do programa Conversa de Alpendre. Quem é que está aqui? É o Bruno Moraes. E o Bruno manda um abraço aqui para o Saulo Vale. Valeu, Bruno. Um abraço, Bruno. Quem aqui já registra a audiência é o Cosme Roque. Valeu, seu Cosme. Ele está dizendo aqui, já fui para o terço de Mãe Rainha e já está em casa assistindo o programa. Muito bem, viu, meu amigo? Primeiro tem que rezar, né? Aqui com a gente também o Moisés do Abolição 1, ligado no cenário político, vai acompanhar também o Conversa de Alpendre. Valeu, Moisés. Muito bom, tirando foto aqui da televisão. É isso, deitada na cama, assistindo aqui o nosso programa. Tereza Medeiros, acompanhando aqui Saulo Vale, né? E daqui a pouquinho, nesse mesmo conforto, viu, Tereza? Você assiste o Conversa de Alpendre. Bom demais, hein? Quem também registra aqui a audiência, o João, diretor lá da UPA do Alto de São Manuel e toda a equipe. Valeu, João. Obrigado pela audiência, pessoal que é trabalhando e assistindo aqui a gente. Saulo Vale, este menino cresceu, sou seu fã. Canidé Silva, mandando mensagem. Olha aí, viu? Os fãs do Saulo aqui conosco. E o Axon Guerra também mandou mensagem aqui. Valeu, Axon, dizendo o seguinte: gosto demais do Conversa de Alpendre. Sempre gostei muito, né? Ele diz aqui, sempre gostei muito desse programa, Conversa de Alpendre. Quem também está aqui é o Gerson Nóbrega, na expectativa do Conversa de Alpendre. E meu amigo, meu querido Paulo Ricardo, está lá junto com o Theo, com a Mônica, atento também aqui ao nosso programa. Valeu, Paulo Ricardo, sou seu fã. E acompanha, está com a televisão ligada, viu, meu amigo? É uma programação boa, viu, para agora à noite. Assistir o nosso Conversa de Alpendre. Bem, enquanto o Conversa de Alpendre não começa, vamos seguir aqui com nossa entrevista. O Saulo Vale está falando sobre 2026. Saulo, você mencionava no bloco anterior sobre as prioridades dos partidos, né? Eleição de Câmara dos Deputados, que é o que dá ali o recurso, né? O fundão, o fundo eleitoral, o fundo partidário. Também a prioridade do Senado nas grandes votações nacionais. Mas tem também aqui para o Estado, nessa composição toda, a nominata para a Assembleia Legislativa, né, que cria essa composição mais regional. E sobre essas nominatas, o que você tem observado, hein? O que você tem visto sobre essas movimentações de pré-campanha dessas nominatas proporcionais? Olha, Vonúvio, eu tenho visto que os partidos que já têm representação hoje em nível de Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte, em nível de bancada da Câmara dos Deputados, aqui, que nós temos uma bancada muito pequena, né? São apenas 8 deputados federais aqui no estado, a menor bancada do país, né? Entre as menores têm 8, Amapá, Rio Grande do Norte, etc. Mas o que a gente tem visto é de que os partidos que já estão lá, eles realmente têm aí uma tendência maior
de reeleição ou mesmo de continuar com as representações fortes que possuem por lá. Partidos do Centrão, do chamado Centrão, os partidos de esquerda, os partidos de direita, ou seja, a cada eleição que a gente vê, os pequenos partidos eles vão perdendo força, aqueles partidos pequenos eles vão cada vez mais perdendo força. Isso se dá por conta das mudanças nas legislações, e aí cada eleição tem mudança em legislação que acaba favorecendo quem já está lá, favorecendo os grandes, favorecendo quem já está lá. Então, em nível de Rio Grande do Norte, em nível de Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa, eu não vejo muitas modificações ocorrendo ou que vão ocorrer em termos de partidos políticos que lá estão. A gente vai ter poucas alterações, algumas pequenas alterações, mas, no geral, os partidos que lá estão, por vantagem que tem, dada pela legislação, modificada pelo Congresso Nacional propositalmente, pelas emendas que são derramadas, esses partidos aí têm muito mais vantagem de reeleição e de continuarem com representação forte nessas casas legislativas. Obrigado aqui pela audiência, o Rocha Neto. Estou atento às colocações de Saulo, muito boas as complementações pertinentes. Ótima entrevista aos dois, entrevistado e entrevistador. Um abraço, Rocha Neto, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência. Eu sei que você está aí já atento, né? Já na expectativa do Conversa de Alpendre. Mas, Saulo, a gente observando essa política, né, que é feita de Natal ao interior, por todas as regiões do Rio Grande do Norte, a gente observa a questão da representatividade, falando sobre isto, né? Como é que você observa essa falta, por exemplo, de mais deputados estaduais aqui para Mossoró e para o Oeste? Mais deputados federais aqui para a nossa região também? Permanece sempre naquela de que depois da Reta Tabajara não existe RN. Daqui a pouco a gente vai ver, né? Quando for ali para junho, julho, a gente vai ver muito essa discussão sobre interior e capital. Nós temos um pré-candidato do interior que está bem posicionado hoje, que é Alisson Bezerra. Mas como é que você vê essa diferença toda que existe, né, na política do Estado entre Natal e interior? Eu vejo com muita preocupação. Eu acho que não é que você vai ter que votar no candidato que é da sua cidade e os outros, você fecha a porta da cidade, não possam entrar. Não. Mossoró deu votos aos 24 deputados estaduais que estão lá, né? Saíram votos aqui de Mossoró. Teve deputado que teve 3 mil votos, 4 mil votos, que pouco anda aqui, pouco passeia ou pouco conhece mesmo as necessidades do município de Mossoró. Mossoró já chegou a ter 2 deputados federais concomitantemente na Câmara dos Deputados, aqui mesmo, com o principal reduto eleitoral, sendo Mossoró, sendo os municípios aqui da chamada região de Mossoró. E um número também importante de deputados estaduais que levavam pautas de Mossoró para a Assembleia Legislativa. É importante, as regiões, no geral, elas tendem a eleger os seus representantes e isso dá para compreender, porque os representantes, as pessoas que saem dessas cidades, do interior, os políticos que saem de lá, eles conhecem, como os outros conhecem poucos, os que saem daqui, por exemplo, conhecem mais as necessidades daqui e tem mais chance de você levar as pautas que são daqui para serem discutidas, aprovadas em nível de Câmara dos Deputados, por exemplo, em nível de Assembleia Legislativa. Eu acho que essa realidade pode chegar a mudar, né? Especialmente em Assembleia Legislativa. A gente pode ter aí um número maior de pessoas ou de políticos saindo eleitos, vitoriosos aqui das eleições de 2026, aqui do município de Mossoró, né? E isso é importante, como eu disse, para levar essas pautas adiante. A gente tem, por exemplo, a duplicação da BR-304, que não é uma pauta de Mossoró, é uma pauta do Rio Grande do Norte. Essa pauta ela tem que ser perseguida. E não é só quando a assinatura da ordem de serviço for feita, a obrazinha começada, não. Tem que ser executada, acompanhada e cobrada. Acho ainda a mobilização muito pouca. Deveria ser uma mobilização muito maior. Não só da classe política, mas da classe empresarial, das demais classes também, com interesse, uma pressão maior para vir essa obra, que não é só de Mossoró, mas que vai beneficiar muito, porque ela liga as 2 maiores cidades do Rio Grande do Norte, Natal, Mossoró, é por onde escoa a maior parte da nossa produção aqui no estado. Então você tem uma série de pautas que precisam de ser sensivelmente vistas e muitas vezes são vistas de forma muito mais por quem está aqui, por quem tem reduto eleitoral. O Seridó elege os seus deputados, o Caicó elege
deputados que são de lá e sempre elegem, né, já ex-prefeitos, etc., estão na Assembleia Legislativa. É importante também que o deputado, claro, ele é deputado do Rio Grande do Norte, ele não é deputado de Mossoró, de Caicó, ele é deputado do Rio Grande do Norte, mas, em especial, a gente vê que quando se elege da terra, eles têm uma maior feeling, né? A gente chama no jornalismo, eles têm uma maior sensibilidade, uma maior pegada de levar essas pautas, pelo menos na maioria das vezes é assim, e é para ser assim, aí adiante. Um abraço aqui para Seição, ela está lá na Benício Filho, na Ilha de Santa Luzia, ela está dizendo o seguinte: sou fã do Saulo Vale. Eita, obrigado, Seição. Está cheio de fãs aqui, viu? Obrigadão. O Saulo Vale já, é porque eu não ia dizer agora, né? Mas Saulo Vale vai já pro Big Brother, viu, pessoal? De tão famoso que é aqui, viu? Brincadeira. Bem, a Graça Nunes também está registrando aqui a audiência. A conversa de Alpendre é uma conversa muito boa. Uma conversa tão boa quanto essa aí no estúdio do Cenário Político. Sou fã de Saulo Vale dos programas. Valeu, Graça. Valeu, obrigado, Graça. O Maninho Grangeiro, valeu Maninho Grangeiro, lá no Abolição 4, tá em QAP, aguardando conversa de Alpendre. Valeu Maninho Grangeiro, todo o pessoal aí atento. Bem, temos tempo ainda para uma pergunta, Saulo, que eu tenho visto que as pessoas, elas sempre me fazem esse questionamento e eu reproduzo aqui para você. No seguinte sentido, para a eleição deste ano, é uma eleição geral, né? Então a gente vai ver desde a discussão nacional quanto também aqui no nosso estado. Então, as pessoas elas estarão de olho nas questões ideológicas, nas pautas de costumes, ou elas vão observar os nomes, os candidatos, as pessoas. Como é que você observa que, a partir de hoje, né, estamos em janeiro ainda, mas como é que deverá ser a definição do voto para este ano? Vai vir pela questão ideológica, esquerda, direita? Ou vai ver pelo nome, pela proposta? Como é que você vê isso? Bom, claro que tem aquela parte do eleitorado que ele é aquela parte do eleitorado mais religiosa. Vou usar esses termos aqui. Só vota no candidato que é apoiado por X, só vota no candidato que é apoiado por Y. Claro que essa polarização vai chegar muito fortemente nas eleições de 2026 e nos estados. Alguns estados muito mais do que o Rio Grande do Norte. Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, esses estados, essa discussão, por exemplo, de bolsonarismo versus lulismo chega muito mais forte lá do que chega em outros estados. Então, o impacto é diferente de estado para estado. Eu torço para que o Rio Grande do Norte ele não fique só nesse fla-flu, né? Mas para que haja realmente uma discussão que interesse ao povo do estado do Rio Grande do Norte. O que é que os candidatos pensam sobre o estado do Rio Grande do Norte? Como melhorar a educação? Como melhorar a segurança pública, que hoje é a principal preocupação do povo brasileiro? Qualquer pesquisa que você fizer e colocar qual é a sua maior preocupação, entre as ali, primeiro ou segundo vai estar a questão da segurança pública. O que é que os candidatos pensam sobre segurança pública? Sobre saúde pública, sobre a questão fiscal do Rio Grande do Norte, né? Que é preocupante, que é um cenário preocupante. Sobre a folha de pagamento, os reajustes previstos, as convocações que precisam ser feitas, os concursos que precisam ser feitos, a questão da observância à lei de responsabilidade fiscal, a duplicação da BR-304, a questão hídrica do estado do Rio Grande do Norte, que tem que ser uma preocupação contínua, a questão do IPERN, do Instituto de Previdência dos Servidores do Rio Grande do Norte, que é uma questão dificílima, muito sensível, é uma questão que o próximo governador vai ter de ver essa questão previdenciária aqui no Rio Grande do Norte, porque a situação por lá não é nada fácil. E eu não estou culpando a tua gestão por isso, porque se a gente fosse fazer uma retrospectiva aqui, viria que a situação já vem feia de muito tempo, né? Raspou-se fundo previdenciário, misturou-se tudo, depois deixou lá sem um centavo, né? Como está aí até hoje. Isso veio desde outras gestões muito anterior, inclusive a gestão de Fátima Bezerra, mas é uma questão que precisa ser vista, discutida com seriedade. Então eu torço para que esses temas, e que o eleitor seja sensível a isso, esteja de olho nesses temas, aí realmente sejam centrais nas eleições, por exemplo, para governador e nas outras eleições também, nos outros cargos aqui em nível de estado. Concordo com você, Saulo, e a gente está cansado de promessas vazias e de citações que não trazem as soluções, né? As críticas sem as soluções realmente não vai avançar em nada, né, para a solução aí destes problemas.
Um abraço aqui para o xará do nosso entrevistado aqui do estúdio, o Saulo Vale, o Saulo Spinelli, tá em Natal. Saulo Spinelli, um abraço, meu amigo Saulo. Saulo Spinelli já aguardou. Saudades de você. Eu soube que confundiram ele comigo numa rádio lá em Natal e aí o pessoal sempre confunde. Às vezes me chamam de Saulo Spinelli e chamam ele de Saulo Vale. Agora duvido... Mas eu não tenho, eu acho bom quando me confunde. Obrigado, abração. Eu duvido é confundir algum Volnúvio. Volnúvio não tem como, né? Um abraço, Saulo Spinelli. Obrigado pela audiência. Uma pessoa muito querida também aqui por Mossoró, é moçoroense e, claro, também contribui aqui com o nosso cenário político. Bem, não há mais tempo para nada. Agradeço aqui a todo mundo que mandou mensagem. Saulo Vale, sempre atento à política do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Deixa aí o site, o @ para o pessoal acompanhar seu trabalho. Obrigadão, Volnúvio. É sempre uma alegria, um prazer muito grande retornar a essa casa. E vocês acompanhem lá, mais notícias tem lá, saulovale.com.br. Eu também estou lá no Instagram, siga lá, blog Saulo Vale. Obrigado a toda a equipe por esse honroso convite. Obrigado, Saulo. Até a próxima. Veja aí seu telefone aí, Saulo. Vou mandar para você o link agora do Conversa de Alpendre para você acompanhar também no YouTube, tá? E eu vou assistir. Você de casa vai começar o Conversa de Alpendre e se você quiser também vai poder assistir lá no YouTube aqui da TCM. Boa noite a todos, pessoal. Vem aí Conversa de Alpendre e até amanhã. Um abraço.